César Tralli surpreendeu todos os colegas de trabalho ao chegar carregando um enorme saco de brinquedos coloridos, como se estivesse prestes a protagonizar uma cena de cinema. Aquele gesto inesperado, vindo de um jornalista tão conhecido por sua postura séria e impecável diante das câmeras, deixou todos sem reação. No entanto, o mais impressionante não foi apenas o volume dos presentes, mas o motivo por trás da atitude. Em vez de ser uma iniciativa planejada por campanhas ou por pressões externas, tudo havia nascido da mente inocente e, ao mesmo tempo, extraordinária de sua filha de apenas 6 anos. Foi ela quem tomou uma decisão que mudaria o rumo de muitas vidas. E a forma como isso aconteceu seria lembrada como algo marcante e inesquecível. Antes de mergulhar nessa história emocionante, um convite direto para quem está assistindo. Deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade está acompanhando esse relato. Esse gesto simples ajuda a espalhar cada detalhe dessa narrativa e garante que mais pessoas conheçam o impacto surpreendente dessa atitude. Afinal, histórias que nascem de gestos inocentes merecem ecoar em cada canto do país, tocando corações e despertando reflexões. Na redação, os olhares se cruzavam em silêncio, cada um tentando adivinhar o que estava acontecendo. Alguns cochichavam curiosos, outros se aproximavam discretamente, como se buscassem pistas. O que fazia um dos jornalistas mais renomados do país aparecer de repente com sacolas cheias de bonecas, carrinhos, bichinhos de pelúcia e jogos infantis. As perguntas pairavam no ar como nuvens carregadas prestes a se abrir. Tralli não dizia nada. Apenas deixava que a própria cena falasse por si. Essa ausência de explicação imediata só aumentava o mistério e a expectativa em torno daquele gesto. Enquanto os colegas observavam, a imagem dele carregando os brinquedos parecia mais forte do que qualquer manchete. A seriedade habitual de suas expressões havia cedido espaço a um brilho diferente no olhar. Era como se ele carregasse, junto com cada presente, uma mensagem silenciosa. Mas de onde vinha essa inspiração? Por que um homem acostumado a lidar com notícias duras, políticas e tragédias, escolheu exatamente aquele momento para entrar na emissora com lembranças da infância? A resposta, ainda encoberta pelo suspense, estava em sua casa, nos gestos e palavras de uma criança que enxergava o mundo com a pureza dos primeiros anos de vida. Não era uma campanha publicitária, não era uma ação combinada com marcas, nem tampouco uma ideia impulsionada por vaidade. Era algo maior, algo que surgira de uma sensibilidade rara, capaz de fazer até os mais céticos pararem para refletir. E não seria exagero dizer que o motivo estava prestes a comover até aqueles que acreditam já ter visto de tudo. A cada passo dado com aquele saco volumoso, crescia também a curiosidade. Quem observava de fora poderia até imaginar que se tratava de uma doação organizada por empresas ou de um especial televisivo prestes a ir ao ar. Mas não, o segredo era outro. O coração por trás daquela decisão era minúsculo em tamanho, mas gigante em compaixão. Como uma criança de 6 anos conseguiu transformar a rotina de uma redação em um espetáculo de humanidade? O clima dentro da emissora ganhou contornos de suspense. Algumas pessoas comentavam que poderia estar ligado ao Dia das Crianças. Outras pensavam em uma campanha de Natal adiantada. Havia até quem suspeitasse que Tralli estivesse preparando alguma reportagem especial. O fato é que ninguém conseguia adivinhar, e essa incerteza só aumentava o impacto da cena. Não é curioso como pequenos gestos têm o poder de desestabilizar até mesmo ambientes acostumados com grandes notícias? Os brinquedos repousavam sobre a mesa como tesouros reluzentes, chamando atenção pela variedade e pelo cuidado em cada escolha. Bonecas com vestidos delicados, carrinhos em miniatura, blocos coloridos e até um ursinho que parecia ter sido abraçado muitas vezes. Detalhes que revelavam não serem objetos comprados às pressas, mas sim peças que carregavam histórias e memórias. Isso despertava ainda mais perguntas. Por que abrir mão justamente de algo tão carregado de valor afetivo? O que se esconde por trás da decisão de oferecer alegria a outros, quando poderia simplesmente guardar esses símbolos da infância?
A cena se tornou rapidamente um ponto de reflexão coletiva. Pessoas acostumadas a lidar com pautas sérias, muitas vezes marcadas por violência e tragédias, se viram diante de um gesto singelo, mas poderoso. E o que mais chocava não era o ato em si, mas a origem dele. Afinal, quando um adulto decide doar, já se espera maturidade e consciência social. Mas quando isso vem de uma criança, a história ganha outra dimensão. Como explicar tamanha sensibilidade em alguém que ainda está descobrindo o mundo? Esse mistério começou a mexer com o imaginário de todos que presenciaram a cena. Alguns lembraram da própria infância. Outros se questionaram se teriam a mesma coragem de abrir mão do que mais amavam naquela idade. O fato é que todos ali, mesmo sem saber, já estavam sendo transformados por aquele exemplo silencioso. Como não se emocionar diante da pureza que vem de uma criança? Como não questionar nossas próprias atitudes quando alguém tão pequeno mostra tamanha grandeza? E é nesse ponto que surge a pergunta inevitável, que paira como um eco no coração de cada pessoa que ouviu essa história. O que levou uma menina de apenas 6 anos a decidir doar os próprios brinquedos? A resposta estava escondida em uma noite comum, em um momento íntimo dentro de casa, quando pai e filha se sentaram juntos para assistir a um filme. O título escolhido parecia inofensivo, mas carregava uma história tão pesada que nem os adultos saem ilesos. O menino do pijama listrado transformaria aquela criança e daria origem ao gesto que já estava comovendo tanta gente sem que ninguém ainda entendesse por quê. A sala estava em penumbra. Apenas a luz da televisão iluminava os rostos atentos. César Tralli, acostumado a narrar tragédias reais para milhões de pessoas, dessa vez observava em silêncio os olhos da filha percorrendo cada cena da história. A menina não piscava, absorvendo cada detalhe, como se o destino tivesse preparado aquele momento para despertar algo nela. E quando o enredo atingiu seu ápice, quando a inocência das crianças se confronta com a crueldade de um campo de concentração, lágrimas começaram a rolar pelo rosto delicado da pequena. Como explicar a brutalidade da guerra para alguém tão jovem? Como traduzir o peso da injustiça em palavras que caibam na mente de uma criança? A menina chorava baixinho, encolhida no sofá, e Tralli, mais do que narrador de notícias, era ali apenas um pai que segurava a mão da filha, sem respostas prontas. A cena final do filme, carregada de dor, pareceu atravessar o coração dela como uma flecha. Aquele silêncio pesado foi quebrado por uma pergunta que soou como um sussurro, mas tinha a força de um grito. Papai, por que as crianças sofrem tanto? Não havia roteiro jornalístico capaz de dar conta da profundidade dessa indagação. Ele tentou responder com delicadeza. Falou sobre injustiças, sobre erros da humanidade, mas percebeu que as palavras eram insuficientes. Então preferiu escutar. Foi nesse espaço de escuta que a menina, com uma maturidade inesperada, disse algo que mudaria tudo. Eu não posso ajudar aquelas crianças do filme, mas talvez possa fazer outras crianças ficarem felizes. Como alguém de apenas 6 anos poderia elaborar um pensamento tão generoso? Seria a pureza da infância ou um chamado que muitos adultos ignoram ao longo da vida? Naquela noite, ainda com os olhos marejados, ela declarou que queria doar brinquedos. Não qualquer brinquedo, mas aqueles que tinham feito parte de sua rotina, os que guardavam histórias e memórias. Para ela, compartilhar significava dar uma parte de si, e foi nesse momento que ela olhou para o pai e completou. Você é meu melhor amigo. Me ajuda a fazer isso? O pedido não era uma simples sugestão infantil. Era um convite para transformar emoção em ação. César Tralli, acostumado a ser protagonista diante das câmeras, tornou-se coadjuvante na decisão mais significativa que poderia testemunhar em sua casa. Ele percebeu que não era apenas uma doação de brinquedos, era a concretização de uma lição de humanidade nascida no coração de sua filha. Como negar esse pedido? Como não se sentir pequeno diante da grandeza de uma criança? No dia seguinte, a cena da menina separando os brinquedos se tornou um espetáculo silencioso. O quarto, antes abarrotado de bonecas, carrinhos e ursos, se transformou em palco de escolhas difíceis.
Cada objeto era segurado com carinho, examinado com os olhos marejados de lembranças e depois colocado na sacola. Não havia pressa, não havia desatenção. Havia consciência em cada gesto. Era como se ela entendesse que estava abrindo mão de pedaços de sua própria infância para iluminar a vida de outras crianças. Quantos adultos teriam essa coragem? Enquanto o processo acontecia, Tralli observava à distância, sem interferir, respeitando o protagonismo da filha. Ele sabia que aquele gesto, embora simples na aparência, carregava um poder transformador. Não era sobre quantidade, era sobre significado. Não era sobre descarte, era sobre amor. E quando finalmente a sacola se encheu, a menina sorriu entre lágrimas, como quem sente que fez a coisa certa. Esse foi o segredo por trás do saco de brinquedos que parou a redação. Não era uma ação institucional, não era caridade de fachada. Era a resposta sensível de uma criança ao horror que testemunhou em um filme. Era a prova de que a inocência pode gerar as decisões mais revolucionárias. E a grande atitude daquela menina fez com que os brinquedos encontrassem histórias que vão te emocionar profundamente. Como se ela soubesse, de alguma forma, que existiam crianças esperando exatamente por eles. Histórias de dor, esperança e superação que você vai conhecer agora. Uma jovem estagiária não esperava que aquele dia mudasse tanto a sua rotina. Trabalhando duro para pagar a faculdade e sustentar a filha de apenas 2 anos, ela vivia numa corda bamba entre boletos, fraldas e provas. Os colegas de trabalho a viam sempre sorridente, mas por trás daquele semblante otimista havia noites em claro, contas atrasadas e o peso de uma vida adulta que chegara cedo demais. Ainda assim, a jovem seguia firme, determinada a garantir um futuro melhor para si e para a filha. Mas o preço desse esforço era alto. Na última vez em que a menina pediu uma boneca de vestido cor-de-rosa, a resposta da mãe foi um doloroso não, sufocado por justificativas que nem uma criança de 2 anos poderia compreender. Por isso, quando a estagiária recebeu um embrulho simples entre os brinquedos distribuídos, não imaginava o que estava prestes a acontecer. Ao abrir o pacote e ver exatamente a boneca que sua filha havia pedido, ficou sem ar. O coração disparou, as mãos tremeram, e uma lágrima solitária escapou antes que ela pudesse se controlar. Como aquilo era possível? Como um presente vindo de uma doação anônima podia coincidir tão perfeitamente com o desejo mais recente da filha? A sensação era de que alguém lá de cima havia guiado aquele gesto, transformando um simples brinquedo em resposta para suas preces silenciosas. Em casa, a cena foi ainda mais comovente. A menina correu para os braços da mãe, recebeu a boneca e a abraçou com tanta força que parecia ter encontrado um pedaço de si mesma. Seus olhos brilharam como quem acaba de descobrir a felicidade em sua forma mais pura. E naquele instante, a estagiária entendeu que não era apenas uma boneca. Era dignidade devolvida, era a chance de realizar um desejo simples que, por causa das dificuldades financeiras, parecia inalcançável. Era o sorriso da filha apagando, mesmo que por um momento, todas as noites de choro em silêncio. Enquanto a emoção dessa história ainda ecoava, outra narrativa ganhava força entre os corredores. Um funcionário veterano, homem simples, conhecido pela dedicação silenciosa, vinha carregando um fardo insuportável nas últimas semanas. Uma enchente devastadora havia destruído sua casa, arrastando móveis, roupas e todas as lembranças de uma vida. Mas o que mais o feriu não foram os bens materiais perdidos, e sim o olhar dos filhos gêmeos de 3 anos, que de uma hora para outra ficaram sem brinquedo algum.
Os carrinhos que empurravam pela sala, os blocos de montar que espalhavam pelo chão, até a bola preferida. Tudo tinha sido levado pela água. Desde então, a casa, antes cheia de risadas infantis, se transformara em um espaço de silêncio e pedidos que ele não podia atender. Por isso, quando recebeu 2 brinquedos entre as doações, um carrinho azul metálico e um conjunto de blocos coloridos, suas mãos enrugadas não conseguiram esconder o tremor. Não via apenas objetos, via a chance de devolver aos filhos o direito de brincar, de sentir novamente a infância que lhes havia sido roubada. Ao chegar em casa e entregar os presentes, os meninos se jogaram no chão, rindo e disputando cada peça. O barulho das risadas ecoou pelas paredes como um bálsamo e o pai, emocionado, deixou as lágrimas caírem sem vergonha. Naquele instante, compreendeu que a esperança podia renascer mesmo depois da maior tragédia. Essas 2 histórias correram como fogo, emocionando quem as ouvia. Não se tratava apenas de doações, eram milagres cotidianos, respostas exatas para dores escondidas. A estagiária, que não podia comprar a boneca para a filha, e o pai que perdeu tudo na enchente, tinham recebido presentes que pareciam feitos sob medida para suas necessidades. Como explicar essa coincidência tão precisa? Seria acaso ou havia algo maior guiando aquela menina de 6 anos quando decidiu escolher cada brinquedo? O que ninguém conseguia negar é que a intuição da criança havia acertado em cheio. A boneca que trouxe dignidade de volta a uma mãe, o carrinho e os blocos que devolveram risadas a 2 meninos despojados pela enchente. Tudo parecia ter sido escolhido por mãos guiadas por algo além da lógica. Era como se a pequena soubesse, mesmo sem conhecer nenhuma dessas pessoas, quais histórias aguardavam por aqueles presentes. E essa percepção tornava tudo ainda mais arrebatador. Brinquedos que antes ocupavam prateleiras de um quarto, agora se tornavam símbolos de esperança em lares marcados pela dor. As mãos que receberam aqueles presentes não guardaram apenas brinquedos, guardaram gratidão. Cada olhar emocionado, cada lágrima contida, era uma resposta silenciosa à intuição da menina, que parecia já saber que esses objetos estavam destinados a curar feridas invisíveis. Era como se cada gesto de agradecimento costurasse o fio invisível que ligava sua escolha inocente às vidas transformadas. A estagiária que viu a filha abraçar a boneca como um tesouro e o pai que recuperou as risadas dos gêmeos após a enchente não representavam apenas histórias individuais, mas símbolos de um movimento que começava a crescer sem que ninguém tivesse planejado. A gratidão se espalhou de forma inesperada. Pessoas que presenciaram a cena sentiram o coração apertar e decidiram agir também. Uma produtora levou para o trabalho roupas de seus filhos já crescidos. Um repórter chegou com caixas de livros infantis e até quem não tinha nada guardado se ofereceu para comprar pequenos presentes. Era como se o gesto daquela menina tivesse acendido uma chama que ninguém mais conseguia apagar. Não se tratava de obrigação, mas de desejo genuíno de compartilhar. O que poderia ser mais poderoso do que a solidariedade nascida da inocência de uma criança? Essa corrente de bondade não parou nos corredores. Em pouco tempo, relatos começaram a aparecer nas redes sociais, compartilhados por funcionários que quiseram registrar a cena. Comentários se multiplicaram. Essa história me fez lembrar da minha infância. Vou separar brinquedos aqui em casa também. É disso que o mundo precisa. Era como se cada pessoa que entrava em contato com o relato fosse tocada por uma onda invisível de compaixão. A notícia, que nunca seria manchete formal, se espalhou de boca em boca, alcançando corações muito além dos muros da emissora. César Tralli acompanhava tudo em silêncio, observando como a atitude da filha se desdobrava em consequências que ele jamais teria previsto. Estava acostumado a narrar fatos de impacto nacional, tragédias e crises que mexiam com milhões de brasileiros. Mas ali a lição era diferente. Não vinha dos telejornais nem das pautas diárias, mas do próprio lar. Era a filha quem havia mostrado, com naturalidade, o que significa transformar lágrimas em esperança.
Que pai não se emocionaria ao perceber que uma criança tão pequena podia ensinar algo tão grandioso? As horas se transformaram em dias, mas a lembrança daquele gesto não se dissipava. Cada vez que voltava para casa e via a filha brincar, Trali não enxergava apenas inocência, mas um coração que havia compreendido cedo demais a importância de dividir. Certas perguntas insistiam em ecoar dentro dele. Como ela sabia que aqueles brinquedos seriam tão necessários? Como uma criança de 6 anos conseguiu tocar destinos que nem os adultos conheciam? Não havia respostas fáceis, mas havia uma certeza. Sua filha tinha sido instrumento de algo muito maior. Numa noite calma, a menina se aproximou do pai depois de brincar no chão da sala. Segurando uma boneca qualquer nos braços, perguntou com os olhos curiosos: "Será que as crianças ficaram felizes?" Trali sentiu a garganta apertar. Como responder de modo que ela entendesse o alcance do que havia feito? Com a voz embargada, disse: "Elas não só ficaram felizes, minha filha. Elas receberam de você algo que vai muito além da alegria. Você deu esperança." A menina sorriu satisfeita, abraçou o pai e voltou a brincar, sem perceber que aquele simples diálogo ficaria gravado para sempre na memória dele. O legado daquele episódio se consolidou como uma lembrança impossível de apagar. Brinquedos que antes eram apenas parte da rotina de um quarto infantil se transformaram em símbolos de dignidade e recomeço para outras famílias. A boneca que devolveu confiança a uma mãe, o carrinho e os blocos que reacenderam a infância de 2 irmãos. Cada objeto carregava agora um significado que extrapolava sua matéria. E tudo isso nasceu de uma decisão simples, mas ousada, tomada por alguém que ainda nem sabia ler o mundo com a complexidade dos adultos. No fim, não foram apenas as famílias beneficiadas que saíram transformadas. Quem assistiu à história, quem ouviu os relatos ou simplesmente se deixou emocionar pelo gesto, passou a carregar dentro de si a lembrança de que o bem ainda resiste em sua forma mais pura. Não foi uma campanha grandiosa, nem um projeto milionário, mas uma escolha de uma menina de 6 anos que, sem saber, mostrou que mãos pequenas também podem escrever milagres gigantes. Agora, pergunto a você que assistiu até o fim: você deixaria seus filhos abrirem mão dos próprios brinquedos depois de se emocionarem com um filme que mudou a forma deles de ver o mundo?